Traumatizei a Alina e ela não está querendo muito tirar foto mais não. Ela está com medo. Hoje é domingo, live, não vou fazer nada não, Aline. Apesar que eu acho que as fotos naturais ficam melhores do que aquelas que a gente congela aqui para você tirar a foto. Acharam? Agora não é mais acharam, né? Acessaram o Marcos 19 aí no seu celular, no seu aplicativo? Então, Marcos 16, né? 9 é o versículo. Então eu vou ler às 19h20 do dia 6/8/2023, lerei Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9. Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. Toma, Deus, nossos corações, toma, Deus, nossas vidas, Pai. E ajuda-nos, ó Deus, a te conhecer cada dia, Pai, a andar contigo, a viver na tua presença, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tenho dito aí para os irmãos pedreiros aí que tem uns quadrados na Bíblia, Reginaldo, que a gente simplesmente nunca vai dar conta de calcular o perímetro. Ou seja, traduzindo, nós não vamos entender nunca. Às vezes eu penso que esse texto, Fábio, é um desses versículos. Nós tínhamos andando sobre Jerusalém nesses dias um número excepcional de pessoas. Nós tínhamos Nicodemos, principal das sinagogas, doutor da lei. Nós tínhamos diversos doutores da lei, escribas, fariseus. Tínhamos homens e mulheres santos dedicados, tínhamos 12 apóstolos que haviam terminado o seu curso aprofundado de teologia com Jesus Cristo. Nós tínhamos uma multidão que havia sido curada. Nós tínhamos uma multidão que havia ouvido pessoalmente o Sermão do Monte. Pensa, estivemos num desses anos no Rio de Janeiro, estávamos na Igreja Batista de Itacuruçá, e um dos velhinhos lá falou assim: quando o Billy Graham esteve aqui em 1970, eu estava no Maracanã. Que glória ouvir o Billy Graham no Maracanã em 1970. Mas eu imagino que não chega aos pés daqueles que ouviram o Sermão do Monte do próprio Jesus Cristo. Estavam todos andando nas ruas de Jerusalém, indo e vindo. Simão Cirineu, homens, mulheres, o próprio Herodes, Pôncio Pilatos, homens e mulheres de nome e renome andando nas ruas de Jerusalém naquele dia. Mas o texto diz que Jesus, em primeiro lugar, não apareceu a nenhum deles. Ele apareceu a quem, em primeiro lugar? A uma mulher que tinha nome. Qual era o nome dela? Então vamos lá de novo. Ele apareceu a quem? Mas Maria Madalena era uma mulher que tinha um currículo. E qual era o currículo dela? Ela havia possuído, alojado em si, 7 demônios. Quando a palavra de Deus diz que Jesus veio, não foi para os sãos, mas foi para os doentes, eu fico imaginando a grandeza da misericórdia e da graça. Um dia que tantos homens, doutores da lei, homens experimentados, apóstolos, discípulos, homens e mulheres que haviam sido curadas, Jesus Cristo aparece em primeira instância para uma mulher de passado duvidoso, cujo único currículo é de quem havia sido expulsado 7 demônios. Eu aprendo que ele veio foi para mim, foi para você, pecador imundo, indigno dele, digno do inferno, mas que ele resolveu amar e libertar. Mas que ele resolveu se mostrar a nós. Estávamos falando dos discípulos no caminho de Emaús, que ainda que Jesus andasse ao lado deles e falasse das Escrituras,
ainda assim seus olhos se mantiveram fechados. Mas aqui, ele se mostra esta mulher de passado duvidoso, uma mulher que havia alojado em si 7 demônios, que havia o encontrado. E ele aprove ao Senhor se mostrar vivo em primeiro lugar para esta mulher. Jesus Cristo, ele veio definitivamente para salvar o que se havia perdido. Ele veio justamente para mim e para você que não damos conta de viver longe do pecado. Evidentemente que Ele nos chama a lutar contra o pecado. É claro, é óbvio que Ele nos fortalece para vencer o pecado. Mas foi para mim e para você que Ele caminhou nas ruas de Jerusalém. Mas esse caminhar nas ruas de Jerusalém desemboca na sua morte. E eu anotei alguns eventos na vida de Jesus Cristo e seus ensinamentos até que ele chegasse nessa morte. O primeiro deles já foi dito, ele aparece a Maria Madalena, mulher de passado duvidoso, de quem ele havia expulsado 7 demônios, mas que o havia reconhecido. Um segundo evento que eu anotei foi que na noite antes dele ser traído, ele sentou-se com seus discípulos e ceou. Então, antes dele chegar a esta gloriosa ressurreição, os passos da crucificação começaram ali na ceia. Mateus 26, do 26 ao 30, conta essa história. Ele sentou com seus discípulos, ele partiu o pão, ele repartiu o vinho, ele levantou os céus, ele disse: isso é meu corpo, é meu sangue que será derramado por vós. Mas ali na Santa Ceia, chamada de Santa Ceia, ali foi Santa Ceia, hoje é só Santa. Ali foi nas mãos de próprio Jesus Cristo, hoje é nas mãos de homens pecadores. Mas ali nós aprendemos coisas gloriosas. Nós aprendemos a ter comunhão com Deus. Nós aprendemos a ter uma comunhão celestial que transpõe os pecados alheios. Porque o que embaraça a nossa comunhão aqui na terra é o pecado do outro. Aliás, o filósofo humanista Jean Paul Sartre já disse: o inferno são os outros. Se não existisse outras pessoas, somente eu na face da terra, que seria o paraíso? Mas existem outras pessoas, logo se torna um inferno. Tenho que conviver com os pecados alheios. Mas aqui na Santa Ceia, ou na ceia de Jesus Cristo, ou naquela noite, Jesus Cristo nos ensina uma comunhão celestial que transpõe os pecados alheios. Gostaria de observar que foi aqui nesta ceia que Jesus gentilmente, no supremo perdão e amor, levanta e serve Judas. Talvez você não dê conta de servir quem te trai. E é tão difícil, não é? Servir quem te trai. Magoa. Entristece. Mas Jesus Cristo simplesmente levanta. E Judas estava sentado à mesa e o serve. Aqui nessa ceia nós aprendemos a ter comunhão celestial que transpõe aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que fui prejudicado, aquilo que eu acho que fui lesado. Ele nos ensina que o perdão talvez seja a maior dádiva descida dos céus juntamente com Jesus Cristo. Aliás, as suas últimas palavras estão: Pai, perdoa. Porque ele não sabe o que faz. Imagino eu que num profundo amor Jesus Cristo serve Judas, que num profundo amor Jesus o serve, cantando isso em seu coração: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Na ceia, então, nós aprendemos nesse caminho de Jesus Cristo até a sua glória,
me ensina que eu devo aprender a ter comunhão celestial. E a comunhão celestial é aquela que vai além da minha expectativa. Tem se ouvido muito ultimamente nas mídias, expectativa e realidade. O que nos mata não é a realidade é o que nós temos. O que nos mata é a expectativa. Nós somos hábeis pecadores, PhDs em criar expectativas que nunca serão realizadas, que nunca serão atingidas. Nós criamos um ideal de família, nós criamos um ideal de emprego, nós criamos um ideal de igreja, nós criamos um ideal de pastor, nós criamos um ideal de filho. Se eu perguntasse aqui, quantos dos pais e mães aqui gostariam que seus filhos fossem médicos? Todo mundo levantaria a mão. Mas acordar amanhã cedo e olhar para o seu filho e ver que ele vai fazer educação física, porque é o que ele gosta. Se você não aprender a viver na sua realidade, você não consegue ter comunhão celestial. Seu pai já falou para você, mas não foi isso que eu planejei para você. Não foi para isso que eu te criei. Você já ouviu isso do seu pai? Ou você já falou isso para o seu filho? Não foi para isso que eu te criei. Isso é expectativa. Mas bem-vindo à sua realidade. Então o que nós temos de mais concreto é nossa realidade. Jesus, o que ele tinha de mais concreto eram 12 discípulos, ainda que um fosse traí-lo. Ainda assim ele teve comunhão celestial. Então o que de mais real você tem na sua vida? Sou eu como seu pastor? É este templo como sua igreja? São esses que estão à sua volta como seus irmãos? É este que está do seu lado como companheiro ou companheira? É este que está do seu lado como filho? Isso é o seu real. Amanhã você vai levantar e você vai trabalhar. E você pode chegar lá e passar um dia amargurado, porque o seu real não atende à sua expectativa. Ah, seu patrão poderia ser mais educado, seu salário poderia ser melhor. Ou você pode levantar e ir amanhã e ter comunhão celestial com sua realidade. É o seu patrão, é o seu trabalho, é o seu marido, é o seu filho, é o seu carro, é a sua casa, é a sua cama. Jesus Cristo nos ensina na última ceia que é possível, ainda que estejamos próximos a experimentar a morte do nosso eu, viver uma comunhão celestial dentro da realidade que a vida e o próprio Deus nos propõe. A última ceia me ensina que acima de qualquer coisa, essa comunhão celestial ela é possível, porque o fundamento dela, porque ela em si não parte de mim, mas parte de Deus. O que Jesus Cristo me ensina aqui é que a comunhão que eu terei com os homens, ela será reflexo da minha comunhão com Deus. E quando nós não conseguimos repartir o pão com o nosso irmão, por causa dos seus pecados, quando nós não conseguimos repartir o pão com a nossa realidade nua e crua amanhã, porque em essência, nós não temos conseguido repartir a nossa realidade com o Senhor nosso Deus. É sabido que o homem, a mulher que está bem com Deus, ele suporta a caverna com os dragões, com os leões. Ele suporta a cisterna de fogo. Ele atravessa o mar. Ele vence o gigante. Ele recebe pão que cai do céu. Mas é sabido que o homem que não está em comunhão com Deus, ele sucumbe, ele cai, ele desmorona nas menores adversidades da vida.
Eu aprendo com Jesus Cristo aqui na ceia, que quando eu estou bem com o Senhor meu Deus, em comunhão com o Senhor meu Deus, eu posso ter comunhão celestial com aqueles que me cercam. Ainda que eles irão me entregar a Pôncio Pilatos, a Herodes, seja lá quem for, a guarda, ainda que eles forem me trair. A igreja precisa aprender a ter comunhão celestial. Eu preciso aprender a ter comunhão celestial. Você precisa aprender a ter comunhão celestial. O que nós fizemos aqui hoje? Alguns de vocês são completos desconhecidos para mim. Não sei o que você faz de segunda a sexta, aliás, de segunda a domingo, né? Alguns de vocês eu conheço como a música sertaneja, só vejo de cada 15 ou 20 dias quando vem vender queijo na feira. Não os conheço. Mas e mesmo aqueles que vêm em todos os cultos, não te conheço, mas é incrível quando a gente come do mesmo pão e bebe do mesmo vinho, a gente se torna. Poderia perguntar para você, quem de vocês, não estou perguntando não se mexa, não responda. É retórica, é só ilustrativo. Quem de vocês essa semana cometeu rebeldia deliberada? Deliberado, você sabia que não era o ideal. Eu sabia que não era o ideal, mas fiz. Você. Mas a gente vem aqui e participa do mesmo corpo e bebe do mesmo. Agora não é retórico não, é para vocês responderem. Mas a gente vem aqui, come do mesmo e bebe do mesmo. Eu esperava vinho, mas está valendo. E nós nos tornamos. Então, dentro de mim agora, estremece. Porque eu não sei quais foram as rebeldias do Reginaldo essa semana. Não sei. O que eu sei é que eu e ele agora nos tornamos um. Isso é comunhão celestial. Eu não sei das traições dele com Jesus Cristo essa semana. Mas eu sei que eu e ele agora nos tornamos um. Isso só é possível quando nós nos entregamos a Jesus Cristo e vivemos em comunhão com Deus e temos a expectativa da sua volta. Enquanto a gente estiver tentando viver nessa dualidade de expectativa e realidade, nossa vida será frustrada e frustrante. Aprendamos então a ter comunhão com Deus, uma comunhão celestial, que isso nos permita ter comunhão em volta. Eu tenho insistido sistematicamente em nossas orações de terça que nós devemos ser o mais real possível. Se na terça-feira que vem, depois de amanhã, 7 horas da noite, a sua unha estiver doendo, esse deve ser o seu pedido de oração. Entretanto, todavia, eu desejo que a gente chegue um momento em que os pedidos de oração não sejam, ore pelo meu ambiente de trabalho, mas seja, Senhor, me faça ser luz no meu ambiente de trabalho. Eu almejo um momento, isso é comunhão celestial, eu almejo um momento com Deus, eu almejo um momento em que nós cheguemos nas orações e que a nossa oração não seja, Senhor, salve o fulano, mas seja, Senhor, me usa para pregar o Evangelho. Isso é comunhão celestial. Tipo assim, Senhor, baixa a mão em todo mundo lá no meu ambiente de trabalho, porque eu que não vou mudar. É tipo assim, Senhor, salva o fulano lá, porque é eu que não vou dar testemunho para ele ser salvo. Estou ocupado. Tem que ver a Barbie Girl essa semana, então não dá para pregar para o fulano, para o A ou B. Tem o que fazer. Então Deus é função sua.
Mas quando temos comunhão celestial, nós repartimos o pão com Judas. Nós repartimos o vinho com Judas. Sem cara feia, sem coração amargurado. Aprendemos a ter comunhão celestial. Na sequência, logo depois de cear, subiu ao Getsemane. E eu anoto que no Getsemane, nesse caminhar, nesse evento da vida de Jesus, em Lucas, do 22, do 39 ao 44, há um ensinamento ali de que a igreja deve aprender a conhecer e submeter-se à vontade de Deus. Foi ali, depois de ter sido traído, engraçado, depois de tomar o pão, partir o pão e repartir o vinho, ele ensina. É engraçado que depois de ter sido traído ali no Getsemane, quando os soldados chegam para prendê-lo, quando ele está ali chorando lágrimas de sangue, soando suor com bolas de sangue, deixa talvez dos maiores ensinamentos a um cristão. Pai, passa de mim este cálice, mas se for a tua vontade, se não, que eu o cumpra. Às vezes nós olhamos assim a miúdo, ou pelo menos não a miúdo, mas nós olhamos assim de relance no texto e achamos que ali o grande lance foi a vontade sistemática de Deus foi cumprida. Não! Há um pano de fundo, há umas entrelinhas ali que não estão necessariamente explícitas, que nós precisamos pensar. Quando Jesus olha para Deus ali no Getsemane e diz, se for possível, passe de mim este cálice. Há um silêncio profundo. Há um momento em que Jesus, não sei nem se precisava disso, mas há um momento em que Jesus vai aprender a vontade de Deus. A gente acha que foi tudo assim, não, teve os 15 segundos, aqui eu acho que teve até mais de 15 segundos, porque depois ele desce, e ele encontra, depois de 2 horas ele desce, ele encontra os discípulos dormindo, que ele estava, Fábio, fazendo essas 2 horas. Aliás, nem 1 hora, né? Que ele disse para eles, nem 1 hora pudeste vigiar comigo. Nesta 1 hora, Jesus Cristo estava meditando, refletindo e encontrando a vontade de Deus para si. Com pesar no coração, eu sei, entendo e vejo a realidade aqui e agora, que 80% ou mais de nós aqui simplesmente não sabemos qual é a vontade de Deus para nós. Afinal, não veio escrita numa bula quando eu nasci. Nesses últimos 2 anos eu aprendi um conceito que nos 30 primeiros anos de vida cristã eu não dei conta. Eu achava que as pessoas simplesmente não prestavam. Estavam fazendo porque era vagabundo mesmo. Herdei de meu pai isso. Eu ouvi muitas vezes meu pai dizer, é vagabundo, não tem jeito. Nos últimos 2 anos, 3 anos, eu aprendi um conceito novo. Não, elas não são tão vagabundas assim, elas não são tão imprestáveis assim. Elas só não sabem a vontade de Deus para elas e estão tentando ser felizes. Estão tentando se encontrar. Estão tentando se acertar. Mas não se tenta, mas não se acerta simplesmente ou somente trocando de marido, namorado. A pessoa se fosse assim, aí a mãe do Cristo seria a Glória, né? Ah não, o Iago não atendeu minha expectativa, vou lá, devolvo, pego o outro. A vida não é assim. O que eu preciso cada dia é entender e procurar e perguntar, Deus, qual é a tua vontade? No que se relaciona a mim, o Iago, marido, qual é a tua vontade? Então sim, nós temos o direito sim de sermos felizes. Mas isso vai dar certo quando eu entender a vontade de Deus para mim. O que Jesus faz naquele tempo ali, soando sangue e chorando sangue, é entender a vontade de Deus, e costumeiramente a vontade de Deus é doída, a vontade de Deus é cruel, no sentido de moldar aquilo que eu sou.
Nós cantamos, eu sei que tudo que eu preciso está em Ti. Isso é uma realidade, mas qual é a outra parte da canção que a gente não ministra? Mas meu coração, próxima vez vamos ministrar essa parte. Meu irmão, se você não quer mudar o seu coração, nem canta essa canção. Porque a fidelidade de Deus, a bondade de Deus não muda, ela é ontem, a mesma ontem, hoje será para sempre. O seu amor, a sua fidelidade, a sua bondade para comigo, tudo que eu preciso, nunca vai deixar de estar nas mãos de Deus. O problema não é Deus, o problema é teu coração, que é teimoso demais e insiste em resistir. Esse é meu problema. Cara, eu sei que tudo que eu preciso está em Deus. Mas a teimosia é uma coisa incrível, né? A teimosia é uma coisa que está no ser humano desde a meninice, né? Precisamos aprender a conhecer a vontade de Deus e na sequência, e ali no Getsemane, nesse evento tão espetacular da vida de Jesus Cristo, ele me ensina não só a conhecer a vontade de Deus, mas a me submeter a ela. Eu entendo, só um exemplo, eu entendo claramente que Deus quer que eu seja missionário na África. Está claro, é isso que Deus quer para mim. Mas eu não vou passar necessidade lá na África, se eu estou no Brasil, aqui tem tudo. Adianta eu entender a vontade de Deus e não me submeter? Não me fala. Me conta para o tio aqui, se adianta entender a vontade de Deus e não se submeter a ela. Me lembro de uma ex-secretária de educação do nosso município que um dia contando uma história, ela contou uma história, eu achei muito interessante. Ela disse, olha, quase que semanalmente eu recebo uma aluna de pedagogia. Quem faz pedagogia quer ser, em tese, quer ser professor. Quer ser médico, faz medicina. Quer ser psicólogo, faz psicologia. Quer ser professor, faz pedagogia. E ela contando, quase que semanalmente eu recebo uma aluna de pedagogia, chega aqui e sendo assim, olha, dona, eu quero um emprego, estou procurando um emprego, se tiver uma vaga, mas eu quero um emprego assim, coordenador ou diretor, porque esse negócio de dar aula com aluno não tem paciência com criança, não. Eu levei 15 anos de professor concursado para chegar à coordenação, mas a pessoa está lá no último ano de pedagogia. Ela sabe que ela tem o dom da pedagogia, mas não quer se submeter ao preço. Ai, pastor, eu quero ser líder. Pastor, eu tenho chamado de pastor, para ser pastor. Classicamente, eu tenho chamado para virar pastor. E pastor não vira. Pastor paga um preço. Pastor tem que subir uma escada dura, difícil. Olha para os homens da Bíblia, Jacó, Abraão, Isaac, Moisés. Pastor não vira, pastor paga um preço. Tá, eu entendi a vontade de Deus, mas me submeter a esse preço que é. E quando cai na caçapa de... Nós trocamos agora, porque antigamente a gente usava a palavra obediente. Não vamos usar mais isso. Nós vamos usar andar com. E quando chega na caçapa de que eu tenho que andar com o ministério da minha igreja local? A visão da minha igreja local é que a gente não sobe um monte e derrama água no pé da cruz para chover. Então eu não vou subir um monte para derramar água no pé da cruz para chover. Qual é a visão da igreja? Qual é o preço que eu tenho que pagar da vontade de Deus para mim? Ou vou viver uma vida de eterna rebeldia ao querer de Deus? Contava ontem, vou contar para o Anderson, que o Anderson não sabe, não veio ontem, né? Perdeu tanta coisa. Vou contar para você, Anderson. Você sabia, Anderson, que na era dinossáurica desta igreja, quando ela foi fundada, tinha muita gente bonita, rica, branca, elegante.
que frequentava aqui. Foi uma das igrejas grandes de Goianésia. Num determinado ano deste, eu não morava aqui, não sabia que Goianésia existia. Aliás, conto para vocês. Quando em 2002, o pastor disse, não, você vai visitar Goianésia. Eu falei assim, Goianésia é tribo indígena? Eu nunca tinha visto falar de Goianésia. Liguei para o meu cunhado e falei assim, pesquisei o que é Goianésia. Eu estou achando que é tribo. Ele está me mandando para missões, eu não estou sabendo. Ele falou, não, lá tem usina de álcool. Beleza. Mas aí tinha essa igreja, tinha um monte de gente aqui, que buscavam também ser felizes. Aí um dia uma família chegou para o pastor e disse assim, olha pastor, a igreja das bolinhas amarelas ali da esquina, acho que a Flávia também não sabe disso não, mas estou contando para o Anderson. Quem quiser ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A igreja das bolinhas amarelas ali da esquina, ela é tão mais bonita do que a nossa. Eles vão fazer um piquenique. Sua igreja já fez piquenique? Ah não, que igreja... Eu sairia de uma igreja dessa, nunca fez piquenique. Não tem nem câmera para filmar. Mas a igreja das bolinhas amarelas, Bigode, ia fazer um piquenique. O que aquela família veio chegar para o pastor e dizer? Então, pastor, nós estamos indo no piquenique com a igreja das bolinhas amarelas. Claro, não vou falar o nome da igreja. Aí o pastor vigente da época, que não era eu, porque eu não faço isso, disse, não, você tem igreja. Se a sua igreja não é suficiente para você entender a vontade de Deus e se submeter a ela, você precisa repensar os seus conceitos. Não. Mas o que a família fez, Cristiano? Quem é esse? Eu tenho que andar com o ministério, eu tenho que entender a vontade de Deus e me submeter ao ministério. Claro, a Ivanilda aí, claro, a família, o que a família chegou na casa e falou assim, não, dá ligança, porque o pastor falou, não, vamos para o piquenique, foram para o piquenique. Foi uma maravilha, comeram, beberam, se divertiram, vieram embora e estão felizes para sempre. Foi assim, Ivanilda? Ivanilda não estava aqui também não, mas lá no piquenique, o filho rapazinho da família deu uma de ponta, quebrou o pescoço e morreu. Viu, Anderson? Por uma simples rebeldia em relação ao ministério, a vontade de Deus para si. Deu uma de ponta, quebrou o pescoço e morreu. E Rúbia, o que essa igreja tem a ver com isso? Foi o primeiro velório desta igreja, feito aqui na igreja. Famílias não estão aqui, claro, evidentemente. Não cheguei nem a conhecer, não sei nem quem é. Conheci a história, me falaram os nomes na época que eu cheguei, mas se eu conheci, eu não ligo. O que a igreja precisa aprender? O que eu preciso aprender com urgência? A vontade de Deus e a me submeter a ela. E essa história, porque ontem nós falávamos sobre essa história e eu percebi que a maioria expressiva das pessoas aqui ontem não sabia. Eu falei, gente, a igreja, a nova igreja não conhece essa história. Não é uma história que aconteceu nos Estados Unidos, não. Não é uma história que aconteceu lá no Vietnã, não. Não é uma história que aconteceu lá em Dubai, não. Foi uma história que aconteceu aqui, nesses bancos. Aqui nesse chão. Aqui em parte dessas paredes. Os mais velhos de igreja participaram. Letícia, Sandra, Jaqueline, Alice. Cristiane diz que lembra. Meu querido, que eu e você precisamos com urgência aprender a parar, ainda que isso gere suor de sangue, ainda que isso gere lágrimas de sangue, aprender a conhecer e submeter à vontade de Deus. E o Getsemane ensina-me isso. Mas eu disse que depois da ressurreição, quando eu olho os últimos eventos da vida de Jesus, a ceia me ensina a ter comunhão celestial. O Getsemane me ensina a aprender a conhecer e submeter à vontade de Deus. E o Gólgota, o lugar da crucificação, me ensina a morrer para este mundo. A igreja aprende, ou deve aprender, ou que ela aprenda com Jesus Cristo ali no Gólgota a morrer para este mundo. Você não sabe morrer para este mundo, né? Sabe o que você sabe? Sabe o que eu e você... Quando eu falo, estou falando de nós, eu, você, seres humanos. Sabe o que nós sabemos? Nós sabemos justificar pecado. Fui conversar com um cristiano, e eu estava orando dentro de mim, Senhor, não deixa ele ficar justificando, não. Hoje eu vou meter a mão na cara dele. Hoje não. Às vezes eu brinco isso com os meninos. Hoje não. Amanhã eu aguento esse jogo. Hoje não.
Mas não é o Cristiano, não é o Fábio, não sou eu não. Eu e você. Nascemos com o dom de justificar e culpar. Nós justificamos. Ah, sedução deste mundo? Ah, só eu sei o peso que eu carrego? Ah, só eu sei o tanto que... Na minha terra tem o ditado é assim, ó. É você que sabe onde que a corda aperta. E a gente vai justificando, e vai vivendo uma vida, tocando uma vida de qualquer jeito, o Armagedon está chegando. De manhã eu estava rindo. O Cristiano fica batendo na tecla de que há milênio e de que as coisas não aconteceram, mas ele não dá conta, ele escapola nas entrelinhas o tempo todo na lição que o fim do mundo está próximo. Ele quase fala assim, hoje ele quase fala assim, arrependa porque o Armagedon está acontecendo. Se você estava atento à lição, né, Anderson? Você ouviu isso nas entrelinhas. Ele não está dando conta mais de esconder que ele não é assembleiano mais. Que ele já passou dessa fase. Está aqui agora, o tempo é chegado, mas nós vamos tocando com a barriga nas justificativas, nas desculpas, nas acusações. Deus foi a mulher que o Senhor me deu, Deus foi o filho que o Senhor me deu, Deus foi a igreja que o Senhor me deu, Deus foi o pastor que o Senhor me deu, Deus foi o emprego que o Senhor me deu, e vamos tocando a barriga, e aí um dia a gente acorda, e o Armagedon está no meio do processo, e nós somos colhidos como uvas azedas. Aprende a morrer para este mundo. Coisa interessante como Jesus comparou, para terminar, diversas vezes o nosso ventre como nossos desejos, né? Eu tirei férias agora em julho. Eu praticamente só li a Bíblia, não li livro. Dei uma estudada lá no curso que tinha prova, estudei para fazer a prova, mas não li. Não levantei cedo. Eu tirei férias intelectuais. Mas automaticamente, eu tirei férias gastronômicas. Então, meu maravilhoso índice de glicemia, que oscilava entre 89 e 97, passou a oscilar julho todo, de 97 a 120. Mas estava dentro, podia fazer cirurgia, né? Acima de 140 não pode fazer cirurgia. Mas eu sabia que eu estava de férias, mas eu sabia que ia chegar um momento que eu ia ter. Aí chegou o dia 31, agora vamos parar. Agora voltou para oscilar entre 89 e 97, que é o alvo. Mas está difícil, Gabriel. Lutar contra os meus desejos gastronômicos. Mas a culpa não é minha, a culpa é da mamacita, que faz aquele trem gostoso. A culpa é do Times Coffee, que faz aquele trem gostoso. A culpa é dos jantares da igreja, a culpa é da carne de porco. Se não existisse porco, eu não comia daquele tanto. Melhor ainda, a culpa é de quem faz a carne de porco, porque sabe que eu não resisto e faz. É você, Sandra. Mas chega um momento, estamos na conclusão. Mas chega um momento em que eu preciso aprender a morrer para o meu bucho. E ele não pode mais me dominar, senão eu morro para esta vida. Meu querido, deixa eu te contar um trem para encerrar nesta noite. Mas cedo ou mais tarde vai chegar um momento. Ou você aprende a morrer para este mundo, para de mentir, para de ludibriar, para de arrumar desculpa, para de acusar, e encara a sua vida na real, e aprende a morrer para este mundo. Aprende a ser crucificado. Ou você vai morrer para o reino celestial. Opção A, morra para este mundo. Opção B, morra para a mansão celestial. No Gólgota eu aprendo a ser crucificado. No Gólgota eu aprendo que a igreja precisa aprender a ser crucificada. Você precisa ser crucificado, eu preciso aprender a viver não mais eu, mas deixar que Cristo vive em mim. Eu preciso amadurecer. Sabe que uma coisa interessante? Chega uma hora na vida que nós precisamos parar e amadurecer. Preciso ter comunhão celestial. Preciso me saber e me submeter à vontade de Deus. E chega um momento da vida que eu preciso aprender a morrer para este mundo. E aí, o suprassumo disto,
O que acontece aqui na sequência? Qual é o próximo evento depois de morto, crucificado e morto? Aí nós ressuscitamos para a vida eterna. Você vai ter vida plena quando você aprender esses caminhos de Jesus Cristo. Eu vou ter vida plena, ressurreta deste mundo, quando cear com Ele, quando conhecer sua vontade no Getsêmani ser pisado, e quando for crucificado no Gólgota. Aí eu terei vida plena, vida em abundância. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a Ti. Vem, Deus, com o Teu poder, vem, Deus, com a Tua infinita misericórdia. Pai, eu te louvo, eu te honro, eu glorifico a Ti. Toma as nossas vidas e ensina-nos, ó Pai, abençoa o Teu povo. Tenha uma semana debaixo da Tua direção, meu Pai, em um nome do Senhor Jesus. Amém. Coração silencioso, estamos encerrados. Deus te abençoe, Deus te guarde e uma semana debaixo dos ensinamentos de Jesus Cristo.